Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da Série C. Terminou no último final de semana, até a segunda-feira, claro, que foi sexta, sábado e domingo, os jogos aconteceram. A sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, Série C que vem bombando no Zap Sport, hein? Tenho transmitido vários jogos lá, muito legal a audiência, prestigiando a Zapping Sport, a Série C do Campeonato Brasileiro. E nesta sétima rodada, os gaúchos voltaram a jogar. São José voltou a jogar, tinha feito um jogo atrasado no meio de semana e tal, mas na rodada normal ele voltou a jogar. O Ipiranga também, o Caxias. Então tivemos os 10 jogos nessa rodada. Um novo líder, o Botafogo da Paraíba, ganhou do Atlético de Minas Gerais. O Atlético era o líder, o Botafogo ganhou e passou o Atlético. Lembrando que tanto o Botafogo quanto o Atlético, eles têm jogos a menos. Tem jogos a menos. Cada um fez 6 jogos. Então, na teoria, a briga vai continuar, porque eles têm um jogo a fazer. Estamos na sétima rodada, eles têm 6 jogos. E vocês vão ver que vários clubes, eu vou falar especificamente cada um, vários clubes, principalmente os 3 gaúchos, tem jogos a menos. Então, mais umas semanas aí, a CBF ficou de equiparar a Série A, a Série C e a Série D ao longo da Copa América, que vai começar agora de junho a julho, né? Nas datas FIFA, se precisar e tal. Enfim, a gente vai acompanhando e vai falando. Mas enfim, Botafogo da Paraíba, o novo líder, mas o Atlético está em terceira colocação e está ali no G8. No G8 não mudou nenhum, os 8 que estavam continuam. Na zona do rebaixamento, o São José, o CSA, que entrou com 7 jogos, hein? Essa coisa de trocar de treinador, trocar de jogador, trocar de treinador, trocar de jogador. Desde o ano passado, hein? Deve ter tido uns 10 treinadores. Bagunça, má administração resulta nisso. CSA com 3,7 jogos. Sampaio Correia com 2 pontos e 6 jogos. Floresta com nenhum ponto e 7 jogos. Floresta que mandou o Surian embora no começo do campeonato. Contratou Marcelo Cabo, que tinha sido mandado embora do ABC. E até agora não resultou em nada. Em nada. 7 jogos e nenhuma vitória, 0 pontos. Eu diria que apesar de estar na sétima rodada, são 19, você tem 20 times. Primeira fase são 19 rodadas, turno único. Os 8 primeiros se classificam para a segunda fase, para os 2 quadrangulares, e os 4 últimos caem. Apesar de estarmos na sétima rodada, acho pouco provável Floresta escapar pela maré baixa que vem acontecendo, hein? Enfim, vamos falar de tudo isso, mas antes eu convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein? Cada novo vídeo você vai ser avisado. Já tem vídeo lá da Série A do Brasileirão, tem vídeo da Bzinha do Campeonato Paulista. Tô fazendo a Série C, daqui a pouco eu vou gravar a Série B também e depois a Série D, certo? Então é isso, dê seu like, ative o sininho, faça sua pergunta, me dê a sua informação, enfim, me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar, certo? Então vamos começar com esse duelo espetacular, Botafogo e Atlético, era o líder Atlético de Minas Gerais, lá de São João del Rei, e o Botafogo da Paraíba. Jogaram na Paraíba segunda-feira, foi segunda-feira agora. Estou gravando o vídeo quarta-feira, dia 5/6, foi na segunda, dia 3. Jogão, jogão. Primeiro tempo extremamente equilibrado, e eu diria que até em finalizações o Atlético foi para cima, foi para cima, foi para cima, foi para cima, mas no finalzinho do primeiro tempo, o Lennon cobrando pênalti, o goleirão espalmou e no rebote o Lennon fez 1-0 para o Botafogo e foi para o intervalo com uma vantagem de 1-0. Veio o segundo tempo, o Jô fez um golaço aos 28 minutos, né? E depois o Edmundo, hein? Volante Edmundo, terceiro gol dele no campeonato. Eu brinquei, até fiz uma transmissão que ganhou do Volta Redonda, lá em Volta Redonda. Eu tava com o Theo José, eu brinquei. Theo, esse Edmundo também é animal, hein? Que fez 2 gols lá com Volta Redonda, agora fez mais um gol de cabeça. E aí, no finalzinho, o Denilson também de cabeça, descontou para o Atlético. Vitória maravilhosa para o Botafogo, que é o novo líder. 16 pontos, vai caminhando para a classificação, porque ele tem 16. O nono é o Londrina com 9. Tá abrindo já 7 pontos. Se 8 vão se classificar, você já vai caminhando firme para a classificação bem antecipada, né? 16 é o primeiro colocado, o Atlético com 15, agora é o terceiro. Era o primeiro, agora é o terceiro com 15 pontos. Porém, Botafogo e Atlético têm um jogo a menos. Eles têm 6 jogos apenas, porque eles enfrentaram os times gaúchos aí nessas rodadas que eles estavam de folga, e aí vão ter que fazer esses jogos daqui a pouquinho,
certo? Botafogo 16 primeiro, Atlético 15 segundo. Com 16 igual o Botafogo, né? Com 16 igual o Botafogo, porém tem os 7 jogos, o Volta Redonda, hein? Vem crescendo de produção, pegou o CSA, coitadinho, lá em Volta Redonda, e apesar do CSA fazer uma grande partida, venceu por 2-1 também na segunda-feira. O Ítalo, o artilheiro, fez mais um gol, cobrando pênalti com muita categoria. Aliás, o Jonatas, que não fez nessa rodada do Atlético, tem 7. E agora o Ítalo Carvalho, o centroavante do Volta Redonda, tem 6. A briga também promete, hein? Aí no segundo tempo, no finalzinho já do segundo tempo, 37, o Thiago Marques empatou para o CSA. O CSA tinha tudo para ganhar um ponto importante, mas o Sanches, o lateral esquerdo do Volta Redonda, cobrando falta na gaveta, fez um golaço aos 43, ele saiu do banco de reservas, entrou, chamou a responsabilidade da falta, meteu no ângulo do goleiro e fez um golaço. Volta Redonda chegou aos 16 pontos do líder Botafogo. O Botafogo tem 6 jogos, o Volta Redonda tem 7. Nos critérios, o Botafogo é primeiro, Volta Redonda é segundo e o Atlético é terceiro. O CSA caiu para a zona do rebaixamento. Primeira rodada que ele entra na zona do rebaixamento, acho que tem muito bom time. Acho que tem caras individuais bons, tem que acertar o coletivo para poder fugir dessa zona do rebaixamento. Mas o CSA vem decepcionando sua torcida. Quem vem encantando sua torcida é a Ferroviária. Tem os mesmos 15 pontos do Atlético, só que nos critérios de desempate ela é a quarta colocada. A Ferroviária foi jogar com o Tombense em Tombos, empatou 0-0. Primeiro tempo a Ferroviária foi muito melhor, criou muitas oportunidades, podia ter aberto o placar. Não fez, no segundo tempo cresceu o Tombense, criou boas oportunidades, mas também não fez e terminou 0-0 esse duelo. Importante para a Ferroviária, que está ali no G8 o tempo todo, quarta colocação com 15 pontos, a 1 do líder e tal. Ferroviária tem os 7 jogos também. E o Tombense, que tem 6 jogos, o Tombense tem 11, pode ir a 14, ou seja, não vai brigar ali por enquanto para ser o líder, mas está numa fase muito boa também. É o 6º colocado, subiu uma posição, está dentro do G8 e vem mostrando condições. Caiu ano passado da B para C, vem mostrando condições para brigar nos quadrangulares para voltar para B. Enfim, veremos, mas Tombense e Ferroviária estão dentro do G8. Na quinta colocação, outro que vem muito bem é o São Bernardo. Em casa, pegou o Ipiranga. O Ipiranga tinha 100%. O Ipiranga ficou parado, né, nas rodadas que os clubes gaúchos estavam de folga. Ficou parado. Quando retomou no jogo a semana passada, um dos jogos atrasados, venceu também, mas agora perdeu a primeira. Perdeu a primeira, Lucas Tocantins, que jogou no lugar do Silvinho, fez o gol aos 8 minutos. Jogo equilibrado, jogo com chances para os dois times. O Ipiranga é muito bem treinado e o São Bernardo agora com o Ricardo Catalá também. Com essa vitória, o São Bernardo foi a 14, continua... Não, o São Bernardo foi a 14, continua no G8. O tempo todo também, assim como a Ferroviária. Os dois paulistas continuam no G8. São Bernardo é o 5º colocado, continua na 5ª colocação com 14 pontos. E o Ipiranga, mesmo perdendo, o Ipiranga está no G8 com 9 pontos. 9 pontos, ele está no G8. Com um detalhe, ele tem 3 jogos a menos, ele só joga 4 vezes. 3 jogos a menos. Com 9, se ele fizer os 9, ele vai a 18, ele é o líder. Percebem? Hoje Ipiranga é o 8º colocado, está dentro do G8, mesmo perdendo do São Bernardo. Mas ele só jogou 4 vezes, a maioria jogou 7. A hora que chegar aos 7, se ele fizer, ele vai a 18. Ah, mas o Botafogo tem 16, se fizer vai a 19, verdade. Ah, o Atlético tem 15, se fizer vai a 18 também. Mas só para vocês entenderem que a briga lá na ponta pode ainda melhorar depois desses jogos a menos, certo? Piranga está bem colocado. E fechando o G8, na 7ª colocação, o Figueirense. O Figueirense que andou dando umas derrapadas nas últimas rodadas, hein? E nessa rodada ele foi jogar com o Caxias, que estava na zona do rebaixamento, em Caxias do Sul, o Caxias do Argel, e perdeu por 2-1. Marcelo no primeiro tempo fez um belo gol, 1-0, e depois no segundo tempo, cobrando o pênalti, o Tomás Bastos fez 2-0. Já na reta final, nos acréscimos do segundo tempo, o Guilherme Pato, bom jogador, hein? Faz cada golaço o Guilherme Pato, ele descontou para o Figueirense. Bom, com essa vitória, o Caxias saiu da zona do rebaixamento, agora é o 16º com 4 pontos, certo? Lembrando que o Caxias também tem que fazer 3 jogos, né? Olha como que você vê que a situação é interessante para o Caxias. Ele saiu, mas tem muitos jogos a fazer. Isso é importante para o seu torcedor. O Caxias, que veio da Série D para a Série C o ano passado, né? Subiu e não quer cair.
mas tem possibilidades, porque tem jogos a menos. Para o Figueirense que briga pelo G8 o tempo todo, continuou na 7ª colocação com 10 pontos. Então não mudou, só mudou as posições. O Botafogo é o novo líder, o Atlético veio para terceiro, o Volta Redonda é o novo vice-líder, aquela coisa toda. Mas os 8 que estavam na rodada passada permanecem nesta rodada, só em colocação diferente. Botafogo primeiro 16, Volta Redonda segunda 16, Atlético terceiro 15, Ferroviária quarto 15, São Bernardo quinto 14, Tombense sexto 11, Figueirense sétimo 10, Ipiranga tem 9. Os mesmos 9 de Ipiranga tem o Londrina, só que o Londrina tem os 7 jogos, o Ipiranga tem 4, claro. Mas o Londrina também vem numa fase de crescendo e nesta rodada acabou perdendo para o Ferroviário. Trabalhei nesse jogo, o Ferroviário que estava na zona do rebaixamento, chegou o Paulinho Kobayashi, tomou uma surra do ABC, aí ganhou do Floresta e agora ganhou a segunda seguida do Londrina. Além do ex, que nunca falha, como o Dudu Monsanto narrou bem na Zapping Sport, nunca falha no futebol, o Marcelinho, ex-Londrina, fez um golaço e marcou o gol do Ferroviário. Bom, com essa vitória, o Ferroviário foi a 7 pontos, já é o 13º colocado, vai se afastando da zona do rebaixamento. Vai se afastando, né? E para ele, maravilha. O Londrina deixou o G8, tá na 9ª colocação com 9 pontos, tá ali na briga. Tá ali na briga, mas tem que se cuidar, tem que se cuidar. O Confiança é o 10º colocado com 8 pontos, subiu 3 posições nessa rodada, hein? Porque ele pegou a Aparecidense, deixando a Aparecidense meio em crise, e meteu 3-1 lá em Aracaju. O William Santana fez um gol no primeiro tempo, depois o Dudu chegou a empatar no segundo tempo para a Aparecidense. Mas o Lucas Rian, moleque da base do Confiança, fez um golaço, dribla para cá, dribla para lá, fez 2-1 aos 36 e logo depois o André Lima fez outro belo gol, 3-1 pro Confiança. Confiança, 10º com 8 pontos, tá ali no meio da tabela, de olho no G8, que é importante para o seu torcedor, claro, e a Aparecidense caiu 4 posições, é o 15º com 5 pontos. Tanto Confiança quanto o Aparecidense tem 7 jogos, certo? Então o Aparecidense tem que se cuidar com zona de rebaixamento e o Confiança precisa embalar para voltar para entrar no G8, certo? Essa é a situação. Quem vem crescendo, já foi lanterna, já foi, mandou o Marcelo embora, contratou o Roberto Fonseca, mas vem crescendo é o ABC. O ABC que ganhou mais uma, ganhou a primeira em casa depois de 4 meses. Lá no comecinho, em fevereiro, tal, que ganhou no Campeonato Potiguar, depois não ganhou mais, Os últimos 2 jogos, ganhou uma fora, empatou outra fora, tinha somado 4 de 6 pontos, e agora pegou o Floresta, o lanterninho, coitadinho, Floresta, infelizmente, Floresta que é o Marcelo Cabo, que começou a Série C com o ABC. E aí o ABC agora meteu 1-0, gol do Gênison, hein? O Gênison aos pouquinhos também, é o 3º gol dele na competição. Ele estreou perdendo um pênalti em casa, a torcida pegou no pé e falou, calma gente, calma, tô começando e tal. E vem mostrando pro torcedor que o torcedor pode sim acreditar no Gênison. 1-0 para o ABC, que subiu, 11º com 8 pontos. E o Floresta é o último, 7 jogos, 7 derrotas. Meu Deus do céu, preocupante. Bom, preocupante também o Náutico, que caiu 2 posições, é o 12º com 7 pontos, porque o Náutico perdeu. E olha, ganha uma, perde outro. O Náutico não conseguiu o equilíbrio na competição. Isso que deixa o seu torcedor um pouco mais preocupado. Na última segunda-feira, pegou o São José, o Zequinha, em Porto Alegre. O campo do Zequinha é gramado sintético. Só que com chuva e tal, e também com tempo, isso não é só desse ano, tá? O gramado tá horroroso. A CBF tem que ficar atenta nisso. Claro, depois dessas chuvas, dessas enchentes, a gente precisa contemporizar algumas situações. Mas precisa mandar um ofício para trocar o piso, como o Palmeiras fez no Allianz Parque, certo? Mas de qualquer maneira jogou melhor, São José meteu 2-0 no Náutico. Fredson, zagueirão de cabeça no primeiro tempo, e o Calazans, lembra do Marcos Calazans, do Fluminense? Veio para o São Paulo e tal, tá lá no São José, fez um belo gol, 2-0 para o São José, que apesar da vitória não saiu da zona do rebaixamento. Subiu 2 posições, mas ele é o 17º com 3 pontos. Porém, também tem aqueles 3 jogos para fazer e tal. Pode sair da situação desde que vença os jogos atrasados, certo? Para o Náutico ele é o 12º, caiu 2 posições com 7, né? Então o Náutico tem que ficar preocupado, a cobrança em cima de uma zona júnior está forte. Já o Remo, que trocou de treinador, Rodrigo Santana chegou, o Remo ganhou. Suou, mas ganhou. Ganhou da Bolívia querido, Sampaio Corrêa, que tá mal, gente. Tá mal em casa, tá mal, tá brigando contra o rebaixamento.
não consegue embalar. Caiu da Série B para a Série C o ano passado e esse ano não consegue embalar. O Remo está tentando. Raimar fez um golaço, toque em cobertura pro goleiro, fez 1-0 pro Remo. Depois o Jaderson fez outro belo gol no segundo tempo. E aí o João Felipe, aos 12 do segundo tempo, descontou. Aí o Sampaio Corrêa foi... Mas o goleirão, o Marcelo, do goleirão do Remo, catou tudo. Tudo e mais um pouco e garantiu a vitória. É dolorido pro Sampaio Corrêa, porque, porra, ele perdeu muitas oportunidades. E o goleirão catou demais, a gente tem que dar mérito pro goleiro. Mas enfim, o Remo subiu uma posição, agora é o 13º com 7 pontos, tem os 7 jogos, tá no meio de tabela, mas pode começar a olhar um pouco para cima e deixar um pouco de olhar para baixo, que ele estava muito preocupado com zona de rebaixamento, né? Já o Sampaio Corrêa não, entrou na zona de rebaixamento, continua lá, é a segunda rodada que está na zona de rebaixamento, 2 pontos apenas e fez os 7 jogos. Esse que é a preocupação. Então agora está contratando, a diretoria está contratando, já trocou o treinador, Zé Augusto veio do rival Maranhão, enfim, vamos ver qual que é a projeção do Sampaio Corrêa. 15º Aparecidense, que eu falei para vocês, com 7. 16º Caxias, que venceu com 4. Aí na zona do rebaixamento você tem o São José, que venceu com 3. O CSA, que perdeu com 3. O Sampaio, que perdeu com 2. E o Floresta, que perdeu a 7 com 0. Preocupação. Como eu falei para vocês, Jonathan artilheiro com 7 gols. Jonathan é o centroavante do Atlético de Minas Gerais. Com 6, o centroavante do Volta Redonda, o Ítalo Carvalho. E com 5, o centroavante do Náutico, Paulo Sérgio, com 5. Então 7, Jonathan, 6, Ítalo Carvalho e 5, o Paulo Sérgio. E para encerrar nosso vídeo, vamos falar dessa próxima rodada, que acontecerá sábado, domingo e segunda. Sábado, Figueirense e ABC. Figueirense de olho no G8, né, onde ele está, e o ABC querendo encostar no G8. O jogo vai ser em Floripa, sábado, 17 horas. Sábado, 17 horas, também agora dia 8/6, o Náutico pegando o Caxias. O Náutico para se aproximar ali do G8 de novo, e o Caxias para se afastar da zona de rebaixamento. 19h30, Ferroviária e Aparecidense. Ferroviária de olho na liderança, empregando a Aparecidense, que está preocupado com a zona de rebaixamento. E 19h30 de sábado, o Londrina com o Sampaio. Londrina querendo voltar para o G8. O Sampaio querendo sair da zona do rebaixamento. Jogo interessante. Domingo, 16h30. Aliás, eu trabalho nesse Figueirense ABC pela Zap Sport no próximo sábado. No domingo, Atlético com Volta Redonda. Olha que jogão. Líder com vice-líder. Domingo em São João del Rei, 16h30. Jogaço. Líder não, desculpa. O Atlético caiu para a 3ª colocação e o Volta Redonda subiu para a 2ª. Desculpa. Terceiro querendo voltar para a liderança, com Volta Redonda também de olho na liderança. Porque o líder é o Belo, que vai jogar domingo. Belo é o Botafogo para quem não sabe, Botafogo da Paraíba, tá? O Belo vai jogar domingo em João Pessoa às 16h30 contra o Ferroviário. Jogão, hein? Duelo nordestino, jogão. 19h30 no domingo, Remo com São Bernardo. Remo no meio da tabela, se afastando do perigo, e o São Bernardo também de olho ali na liderança. Belo jogo. Na segunda-feira, encerra a rodada com 3 partidas. O desesperado Floresta pega o Confiança no meio da tabela. Será que o Floresta vai conseguir os primeiros pontos? Será que o Confiança vai continuar batendo no Floresta? Veremos. Segunda-feira também o Ipiranga lá em Erechim recebendo o Tombense. Duelo de 2 times que estão no G8. Sensacional. E na segunda-feira também o CSA, desesperado na zona do rebaixamento, pegando o São José, que também está na zona do rebaixamento. Duelo, assim, briga de foice no escuro. E claro, na próxima terça-feira eu prometo, eu venho com todos os detalhes dessa 8ª rodada só para você. E se tiver algum jogo ao longo da semana dos remarcados pela CBF, eu trago os detalhes também, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!